Fala pessoal, eu estou aqui na Praia do Forte, mostrando essa placa aqui no Forte São Mateus, essa placa vandalizada, falando sobre Cabo Frio, sobre o Forte São Mateus, e que ele foi construído para defender a riqueza do Brasil. Ali ao fundo está o Forte São Mateus, aqui a Praia do Forte, a Praia da Barra, mas hoje eu vou falar não sobre o Forte São Mateus. Vou falar um pouquinho sobre o Yacht Clube Rio de Janeiro aqui, e também vou falar sobre o Morro do Arpoador. Então, vou mostrar a vocês aqui, o local que eu vou falar hoje. Então, eu vou falar um pouquinho hoje aqui, do Morro do Arpoador, que é um dos locais mais fantásticos aqui de Cabo Frio, que tem uma história riquíssima e lindíssima, importante para a história da cidade, do Rio de Janeiro e para a história também do Brasil. Então, eu estou aqui na subida do morro. Antes de falar um pouquinho da história, vou fazer uma crítica aqui ao poder público e à prefeitura, porque esse morro aqui ficou fechado há meses, e a prefeitura dizendo que estava sendo feita uma reforma. Não fizeram reforma alguma, ainda botaram esse monte de entulho aqui, na entrada do Morro do Arpoador. Então, isso aqui é uma vergonha. Fecharam por meses o Morro do Arpoador e na verdade deixaram um entulho aqui e abriram o morro há mais de um mês, um pouco a mais de um mês por causa do verão, mas deixando mesmo nessa situação de abandono. Aqui colado no morro aqui, é o Yacht Clube do Rio de Janeiro, que é um clube aí da elite fluminense, construído na década de 60 e que absurdamente pegou a metade do Morro do Arpoador para eles. Então, pessoal, eu estou aqui na subida do Morro do Arpoador, com a prainha do lateral do forte aqui, o Forte São Mateus lá ao fundo, e eu vou contar para vocês hoje aqui um pouquinho da história desse local. Então, primeiro eu vou mostrar a vocês aqui, isso aqui é a subida do Morro do Arpoador, como eu já falei, está em situação de abandono, com promessa de reforma que não aconteceu. Vou dar uma parada aqui para mostrar para vocês a prainha na lateral dele e também o Forte São Mateus ali e o local onde o pessoal gosta de mergulhar. Então, aqui está o Forte do São Mateus ao fundo, ali o local onde o pessoal gosta de fazer mergulho, e aqui a prainha ao lado da Praia do Forte. Então, eu vou falar um pouquinho de tudo aqui hoje. Vou falar desde naufrágio, da Boca da Barra, vou falar sobre a entrada da Laguna de Araruama e vou falar sobre a história do Morro do Arpoador, que é o local onde eu estou. Então, pessoal, o Morro do Arpoador, ele tem uma importância histórica muito grande. Por quê? Porque a história do Brasil passa por aqui. Então, desde 1503, esse local aqui já era conhecido para a história do Brasil. Então, aqui, em 1503, foi feita a primeira feitoria da América, a feitoria aí do Américo Vespucci. Ele vai fazer nesse local, e eu e o Márcio Werneck defendemos isso, lembrando só a vocês que 4 locais no Brasil também falam que recebeu a feitoria de Américo Vespucci. Então nós temos Cabo Frio, Arraial do Cabo, Caravelas na Bahia e a Ilha do Governador no Rio de Janeiro, que a partir dos anos 80 também tem brigado por essa memória. Então existe uma discussão muito grande entre os moradores de Cabo Frio e do Arraial, aonde ficou essa feitoria, mas eu tenho que deixar claro a vocês que vários documentos históricos citam nominalmente Cabo Frio, lembrando também que Arraial do Cabo, nesse período, fazia parte de Cabo Frio, só vai se emancipar em 13 de maio de 1985, ou seja, há quase 40 anos. Então tudo era Cabo Frio. Só que, além de os documentos citarem nominalmente Cabo Frio, a Nau Breton faz uma descrição do local da feitoria que claramente ficava aqui no Morro do Arpoador. Então ele fala da entrada da Boca da Barra, fala que havia a entrada de um rio, obviamente que eles não sabiam que era a Laguna de Araruama, não existia esse termo, e eles falam dessa entrada do rio. Ele descreve aqui a Boca da Barra, que é onde eu estou filmando, e por isso que eu e o Márcio Werneck, como alguns autores, vamos defender que era nesse morro aqui, no Morro do Arpoador, que ficava
a feitoria do Américo Vespucci. Então aqui nesse local aqui, ó, ficou instalada a primeira feitoria da América, que é a feitoria de Vespucci, como também nesse local foi erguida a Casa da Pedra Francesa, que era um tipo de forte francês, só que não, quando eu falo forte, não é para vocês lembrarem de uma fortificação grande, maravilhosa, até porque eu estou falando de 1556. Então era uma casa onde os franceses negociavam com os índios tupinambás e também usavam como fortificação. Então aqui eles chamavam de Casa da Pedra Francesa. Eles ergueram essa casa aqui em algum local desse morro em 1556. Em 1575, na Guerra do Cabo Frio, a Casa da Pedra foi destruída, assim como foi também dizimado os índios tupinambás que viviam na região do antigo Cabo Frio. Esses índios tupinambás são aqueles índios que a população aqui de Cabo Frio gosta de chamar de índios tamoios, mas na verdade o nome deles era índios tupinambás. E aí, pessoal, aqui então em 1575 houve a Guerra do Cabo Frio, os franceses foram expulsos daqui da região e os ingleses vão se apossar dessa Casa da Pedra Francesa e vão fazer um forte inglês. Esse forte inglês vai ser destruído em 1615, quando os ingleses são expulsos daqui da região do antigo Cabo Frio, e os portugueses vão fundar a cidade de Cabo Frio em 1615 com o nome de Cidade de Santa Helena de Cabo Frio. E aqui no Morro do Arpoador, os portugueses vão colocar o primeiro forte da região, que não é o Forte de São Mateus. Lembrando que ali na minha frente está o Forte de São Mateus, que é a construção mais antiga aqui da cidade de Cabo Frio, a construção mais antiga de pé na cidade de Cabo Frio. Mas esse não é o primeiro forte da cidade. O primeiro forte da cidade é o Forte de Santo Inácio. E o Forte de Santo Inácio ficava aqui no Morro do Arpoador. E só para lembrar vocês aqui, ó, que no meu livro, no Roteiro Ambiental e Patrimonial da cidade de Cabo Frio, tem um mapa de 1616, e nesse mapa tem tanto o Forte de Santo Inácio quanto o Forte de São Mateus na sua frente. Os dois fortes são vistos nesse mapa. Então, só para mostrar que o primeiro forte de Cabo Frio não foi o São Mateus, foi o Forte de Santo Inácio, e ele ficava aqui no Morro do Arpoador. Então esse morro aqui tem essa grande importância histórica por ter abrigado a primeira feitoria da América, o forte francês da Casa da Pedra, o forte inglês. Depois teve a expulsão dos ingleses e em 1615 ele teve o primeiro forte da região, o primeiro forte de Cabo Frio, que foi o Forte de Santo Inácio. O Forte de Santo Inácio vai ser construído aqui em 1615 e ele vai ser, logo depois da sua construção, eles vão perceber que ele não estava num local tão estratégico e vai construir o próximo forte, que é o Forte de São Mateus, entre 1617 e 1620. Então nesses 3 anos vão construir aí o Forte de São Mateus. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que muita gente não sabe, é que essa praia que todo mundo aí chama de Praia do Forte, não é Praia do Forte coisa nenhuma. O nome verdadeiro da praia é Praia da Barra. E por que o nome é Praia da Barra? O nome é Praia da Barra por conta disso aqui, ó, que vocês estão vendo aí no vídeo. Por conta da Boca da Barra, que é essa entrada aqui de água do Oceano Atlântico no canal Itajuru. Isso aqui, pessoal, é um canal Itajuru. Esse canal aqui passa pela Ilha do Japonês ali na frente, que eu vou mostrar agora para vocês, e chega até a Laguna de Araruama. E é por conta desse canal Itajuru que a Laguna de Araruama não é lagoa, ela é laguna, porque laguna tem ligação com o mar e a lagoa não possui ligação com o mar. Então eu vou mostrar para vocês aqui a Ilha do Japonês e um pouco mais do canal Itajuru, para vocês compreenderem essa história. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tô andando aqui até chegar aqui na Ilha do Japonês. Vocês vão ver que tem dezenas de barcos aqui, muito turista, inclusive aqui no Morro do Arpoador. Então, pessoal, ali, ó. Isso aqui é a continuidade, ó. Aqui é a Boca da Barra, desse lado de cá. Ó, aqui é a Boca da Barra, como eu mostrei lá.
Ó, a boca da barra, aqui entra a água e vai passando aqui pela laguna, pelo canal do Itajuru. Ó, encontra-se com a Ilha do Japonês, estão aí na minha frente, vocês estão vendo. A Ilha do Japonês. E vai chegar até a Laguna de Araruama. Daqui dá para ver também uma extensão maior do canal Itajuru, que tem 6 km de extensão, até chegar na Laguna de Araruama. Por isso que a Laguna de Araruama, repetindo, não é lagoa e é laguna. Porque lagoa não tem ligação com o mar e laguna possui ligação com o mar. Viram aí? Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó, para mostrar para vocês melhor aqui a Ilha do Japonês. Então, pessoal, ó, muita lancha, muita gente na praia aqui, ó. Tem dezenas e dezenas de lancha e barco de passeio. Só para falar uma outra coisa para vocês também, aqui na minha frente aqui, ó, na minha frente certinho, e você vê que aqui tem duas trilhas. Tem a trilha da Praia Brava, que é aquele morro lá na minha frente. Essa trilha da Praia Brava, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Então aqui está o morro da Praia Brava e aqui está o morro da Lajinha. Esse morro da Lajinha é um sambaqui, tem 5 sambaquis aqui, que os arqueólogos já pesquisaram. Então isso aqui é o que leva o canal Itajuru até a Laguna de Araruama. Então, pessoal, essa é um pouquinho da história do Morro do Arpoador. Então eu queria que vocês compreendessem essa história e vissem como que a história de Cabo Frio está ligada à história do Brasil e à história do estado do Rio de Janeiro. Então, ó, obrigado a todos aí. Você vê que está lotado de turista aproveitando aí, filmando de novo aí a Boca da Barra, e um forte abraço a todos.